a todos. Eu queria só aproveitar, ver se eu vou achar aqui. Antes de nós começarmos, hoje o nosso tema é mediunidade gratuita. Hoje não tem slide, vou tentar me lembrar que não tem, porque eu vou ficar olhando para trás. Tudo bem. Eu queria ler um trechinho para vocês, e esse trecho, ele é ali do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de preces gerais, oração dominical. E eu tenho um trecho aqui que é a parte de oração pelos médiuns, que ele fala assim: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com um telescópio, ele mergulha seus olhares nas profundezas do espaço. Com um microscópio, ele descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. E para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Então, a nossa conversa de hoje começa com isso. Hoje nós iremos falar sobre mediunidade gratuita. Mediunidade gratuita é o tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. E esse capítulo se chama Dai de graça o que de graça recebeste. E eu acho que antes da gente começar a conversar sobre a mediunidade gratuita propriamente dito, a gente tem que relembrar alguns conceitos da doutrina espírita para tentar abrir um pouco o nosso horizonte e entender de fato a necessidade da mediunidade ser atuada de forma gratuita, sem qualquer cobrança. Então a gente começa trazendo um conceito de mediunidade. Mediunidade como uma prática de mediar essa comunicação entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. A palavra mediunidade, ela foi trazida por Allan Kardec quando ele publicou o primeiro livro dos médiuns em 1861. E essa palavra foi trazida nesse livro para trazer um significado espírita a essa faculdade, a essa capacidade humana de se comunicar com os espíritos. Kardec, desde muito pequeno, e vou chamar de Kardec, mas ele só virou Kardec depois que ele começou a publicação, mas Kardec, desde muito pequeno, sempre teve uma aptidão para os estudos. Ele sempre foi uma pessoa que buscou o conhecimento. Então, os livros nos trazem as informações que Kardec já estudava antes mesmo de analisar e conhecer e fazer a codificação do Espiritismo. Ele já tinha escrito livros sobre química, sobre física, sobre astronomia. Ele já tinha feito cursos, dava cursos e também já tinha escrito livros. Então ele era uma pessoa que estudava bastante. Então Kardec sabia que cada ciência, que cada filosofia precisava ter os seus próprios termos. Aquele termo que iria identificar e que também iria propiciar que nós entendêssemos aquela matéria ou aquela ideia da maneira como seria passada. E Kardec, então, por exemplo, médium, segundo o latim, significa intérprete. E Kardec trouxe esse termo médium para utilizar ele como sendo toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade. Então vejam que hoje, quando a gente fala de espírito, espiritismo, mediunidade, automaticamente a gente associa a doutrina espírita. Então esse foi o trabalho que o Kardec nos trouxe. Perdão. A mediunidade é uma faculdade que a gente nasce com ela. Ela é inerente ao ser humano. Então, se ela é inerente ao ser humano, é a Dinda que está dando a palestra, amor.
inerente ao ser humano, então eu posso afirmar que todos aqui somos médiuns. Todos. É claro que a grande maioria de nós temos a mediunidade mais básica, que é a intuição. Nós temos, o Allan Kardec questionou no Livro dos Espíritos, ele tem a pergunta 459, que ele questiona para a espiritualidade se existe uma influência dos espíritos nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia. Então ele questiona assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a espiritualidade responde: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, somos sim influenciados pelos espíritos. E essa influência pode ser sentida através da nossa intuição, que é a nossa mediunidade mais básica. Mas quando a gente fala que nós somos influenciados pelos espíritos e que inclusive nós podemos ser dirigidos por eles, nós não podemos esquecer do nosso livre-arbítrio. Sim, eu posso receber uma intuição, mas eu tenho a capacidade, através do meu livre-arbítrio, de escolher segui-la ou não. Porque senão seria muito fácil, tudo que acontecer de ruim na minha vida, eu dizer: fui influenciada pelos espíritos. E aí eu não tenho responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo. Então essa intuição é a nossa mediunidade básica. Além da intuição como mediunidade básica, nós temos uma outra mediunidade mais aflorada que a gente chama de mediunidade ostensiva. Médios ostensivos são aqueles indivíduos que possuem essa capacidade mediúnica evidente, essa capacidade mediúnica mais clara de fazer essa comunicação com os espíritos, de se conectar e de se comunicar com o plano espiritual. Temos vários tipos de mediunidades ostensivas, mas atualmente o que a gente vê com mais frequência são psicografia, que é aquela mediunidade que a gente geralmente lembra de Chico Xavier, quando ele escrevia as cartas. Psicofonia, que é quando o médium dá aso para que o espírito se manifeste através da sua voz. Vidência, que é quando o médium consegue ver o espírito. E a audiência, que talvez ele não veja o espírito, mas ele ouve o que ele está falando. Mesmo essa mediunidade ostensiva, ela continua sendo uma faculdade inerente à disposição orgânica. Então, essa relação com o mundo espiritual, esse contato com os espíritos, não qualifica esses médiuns, mesmo os médiuns ostensivos, não qualifica eles como seres superiores. E isso é muito importante que a gente entenda. Porque geralmente as pessoas que não conhecem a doutrina, nós hoje já sabemos que todos somos médiuns, mas a maioria não tem esse conhecimento. Então quando alguém fala: eu sou médium, nossa, tem contato com o pessoal lá de cima, menina é foda. E a gente sabe que não existe isso. Esse contato, ele é a simplicidade que nós temos de nos contactar com o mundo por qual nós já fomos e estamos aqui momentaneamente. Então, todos somos médiuns, uns apenas com a intuição, outros com a mediunidade ostensiva, mas todos iguais como seres humanos, nem mais e nem menos em razão desta mediunidade ou do tipo de mediunidade. A importância da obra de Kardec sobre a mediunidade, ela é tão grande que muita gente acha que a mediunidade nasceu ou foi criada a partir do espiritismo, o que não é verdade. O próprio Kardec, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, ele fala exatamente isso. Ele afirma que o dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. E aí a gente pode tentar lembrar de algumas situações. Por exemplo, na Grécia, nada se decidia sem consultar os oráculos. Tinham aquelas mulheres que tinham uma intuição apurada, as pitonisas. Ou depois a gente já leu muito sobre os adivinhadores, sobre os feiticeiros, as bruxas.
nada mais são do que médiuns. Tem um trecho, a Revista Espírita de junho de 1866. Revista Espírita era um periódico mensal de responsabilidade de Allan Kardec. Então, nesse periódico, em junho de 1866, Kardec estava respondendo uma dúvida sobre a origem dos pressentimentos. E aí, nessa resposta, ele traz referência a essa questão de que a mediunidade já existe há milhares de anos. Então, eu vou pedir licença para fazer a leitura. Kardec, lá na Revista Espírita, então, responde assim: nos tempos da ignorância e aos olhos das pessoas supersticiosas, os médiuns passam por adivinhos e feiticeiros, quando são apenas pessoas dotadas de mediunidade espontânea e inconsciente, faculdade inerente à natureza humana e que nada tem de sobrenatural. Então, pitonisas, adivinhos, bruxos, feiticeiros, nada mais são do que pessoas dotadas de mediunidade. Mediunidade que já existe há milhares e milhares de anos, mas que cada um conceituava e entendia de uma maneira diversa. Até que Kardec nos traz, então, esse conceito dentro da doutrina espírita, para destacar como sendo essa capacidade humana de contato, de comunicação com os desencarnados. E aí, falando em mediunidade, a gente não pode esquecer do nosso mestre, Jesus. O maior exemplo que nós tivemos, Jesus tinha mediunidade de cura. Nós temos vários relatos na Bíblia que apontam para essa mediunidade, para esse trabalho que ele fez. Então, apesar da mediunidade ser tão antiga quanto o mundo, como diz Kardec, infelizmente, até hoje, nós encontramos médiuns que não buscam o estudo, que não querem desenvolver uma atividade séria dentro da doutrina espírita, porque se acham dentro de um conceito de superior, de melhor do que as outras pessoas em razão dessa mediunidade. Mas eles se esquecem que não é essa mediunidade que pode fazer ser uma pessoa diferente, e sim o que eles fazem com essa mediunidade. Nessa mesma Revista Espírita, Kardec, quando está finalizando essa conversa sobre pressentimentos, ele finaliza com uma frase, e quando eu li a frase eu achei que tinha que trazer aqui para essa apresentação, porque a frase ela é tão simples e ao mesmo tempo ela traz tanta informação sobre como devemos entender a doutrina espírita, que eu vou pedir licença de novo para fazer a leitura para vocês. Kardec diz assim: as relações do mundo corporal com o mundo espiritual nada tem de surpreendente. Se considerar que esses dois mundos são formados dos mesmos elementos, isto é, dos mesmos indivíduos, que passam alternadamente entre um e outro, entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Tal qual é hoje entre os encarnados da Terra, será amanhã entre os desencarnados do espaço e reciprocamente. E aí ele finaliza dizendo: o mundo dos espíritos, portanto, não é um mundo à parte. É a própria história da humanidade despojada do nosso invólucro material. E o que Kardec nos faz repensar a partir dessa reflexão, a partir dessa afirmação? Que essa ligação entre os mundos, entre o mundo corporal e o mundo espiritual, que sim, ela é possibilitada pelos médiuns, ela não tem nada de surpreendente. Ela não tem nada de sobrenatural. Então, temos que desmistificar a mediunidade, porque ela não é sinônimo de grandeza espiritual. O Espiritismo, ele inclusive veio reforçar a mediunidade com um fim exclusivamente moral, consolador e religioso. A mediunidade veio sendo trazida como um dom, como uma missão. E esse dom é dado de forma gratuita.
Lembram do capítulo que eu falei? O capítulo geral que a gente está estudando hoje, o capítulo se chama Dai de graça o que de graça recebeste. Então, se os médiuns recebem esse dom de graça, essa possibilidade de ser intérprete dos espíritos, de instruir os homens, de lhe indicarem o caminho do bem, é correto eles venderem as palavras como se fossem deles? Nós vivemos num mundo capitalista, natural que nós recebamos por aquilo que nós fazemos. Então, eu estudo, eu me dedico, eu me empenho, eu invisto o meu dinheiro, eu invisto o meu tempo, e quando eu presto um serviço, eu sou paga por isso. Mas se nós levarmos esse mesmo raciocínio, a partir do momento que eu recebo algo de graça, eu tenho que dar esse algo de graça. Eu não posso receber por ele. Até porque a mediunidade não veio para servir de remuneração a si, nem de servir de honorários, de trabalho. Ela veio para servir ao próximo. Vamos pensar numa situação muito específica. Um cirurgião, um médico que trabalhou uma vida inteira, que estudou, se dedicou, tempo, dinheiro, e ele vai e faz uma cirurgia. E ele cobra por essa cirurgia. Esse trabalho é fruto da dedicação dele. E ele pode cobrar porque é a sua remuneração. Aqui nós vamos pensar também numa cirurgia, mas agora uma cirurgia espiritual. Quem está fazendo essa cirurgia nunca estudou medicina. Essa pessoa talvez nem conheça nada sobre a medicina, mas ela recebeu de graça o dom da mediunidade. E a partir desse dom, ela possibilita que um espírito se encarregue de fazer essa cirurgia espiritual. Vamos colocar os dois na balança. Ambos fizeram a cirurgia. Ambos salvam vida. Mas esse, enquanto encarnado, todo o trabalho dele é fruto de uma dedicação, de um estudo à medicina, e ele pode ser remunerado por ela. Mas e essa pessoa, que muitas vezes, quando está fazendo uma cirurgia espiritual, ela mal sabe o que está fazendo, porque ela está sendo orientada pelo espírito. Muitas vezes ela nem se recorda do que ela fez. Ela pode cobrar por uma medicina que não é dela? Nós podemos pegar o exemplo do Zé Arigó, que até, eu acredito que foi o ano passado, saiu um filme sobre a vida dele. Predestinado? Eu ia dizer premonição e errar feio. Predestinado. Zé Arigó estudou até o 3º ano do ensino fundamental e ele ficou conhecido nacionalmente, internacionalmente, como um médium que fazia cirurgia espiritual. Só que Arigó, claro, nunca cobrou, né? E ele sempre deixou muito claro que esse trabalho ele era feito, era atribuído por um espírito que era o Dr. Fritz, que ele havia desencarnado, segundo fontes, na Primeira Guerra Mundial. Essa atribuição do trabalho sempre foi dada a ele. Tanto é que, se não me falha a memória, Arigó sequer lembrava quando ele estava fazendo cirurgia espiritual. Arigó não entendia nada de medicina. Ele nunca cobrou. Mas seria viável ele cobrar por um trabalho que, em tese, ele não está fazendo? E aí, antes da gente responder isso, vamos pensar numa outra situação. Tem uma pessoa, neste momento internacional, aqui, dando um discurso maravilhoso. Como nós não entendemos a língua dela, somos obrigados a trazer um intérprete, um tradutor de línguas. Então, a pessoa está dando o discurso lindo e esta pessoa está traduzindo para que a gente possa entender o discurso. Essa reverência pelo discurso maravilhoso, os aplausos que nós iremos dar, vai ser para essa pessoa que está dando esse discurso ou para essa aqui que está apenas traduzindo a comunicação? Porque o médium é exatamente isso. Ele é um tradutor da comunicação.
Então, como que ele que está apenas traduzindo um discurso que está sendo feito, pode ser remunerado por esse discurso, como se dele fosse? Essa é a mediunidade. Por isso que a gente estuda, e Kardec acredito que fala muito também sobre isso, mediunidade não é uma profissão, porque senão eu vou estar dando mérito ou pagamento a alguém que não fez aquele trabalho. Alguém que inclusive só está fazendo aquele tipo de serviço porque recebeu de graça uma mediunidade. Quem já viu minhas palestras sabe que eu gosto de sempre botar alguma coisa sobre a minha vida no meio da palestra. É errado? Não sei, mas eu adoro. E aí eu vou contar um caso que aconteceu. Em 2009, eu conheci uma pessoa em Balneário Camboriú que se dizia médium de cura. Nesse ano, minha mãe estava muito doente, já estava em cadeira de roda, debilitada, mas ela cismou que queria fazer uma consulta com essa pessoa. E aí, entrei em contato e eles falaram, olha, se ela não pode vir, traga apenas a foto dela e tem que ser uma pessoa acho que vínculo de primeiro grau, alguma coisa assim. Então, eu fui até lá. Cheguei lá com a foto da minha mãe, sentei, tinha um círculo cheio de gente, ela sentou na minha frente, olhou a foto da minha mãe, pegou um papel, começou a fazer 9 bolinhas, depois ela fez um círculo ao redor das bolinhas, e aí ela olhou para mim, começou a rir e disse, ela tem 9 bolinhas na cabeça, né? Eu digo, ela tinha 9 nódulos no cérebro. Eu não posso fazer nada nesse caso, ela tem que passar por isso. Mas fica tranquila que ela está muito bem aparada, porque ela tem vários irmãozinhos espirituais cuidando dela. Ok. Aí ela falou mais algumas coisas que eu não me recordo, e no final ela disse assim, ela está com água no pulmão. Eu falei, não está. Não, ela está com água no pulmão. Não. Ela falou, ela está sim. Eu digo, eita, não vou discutir com essa mulher, que não vou ganhar uma praga, sei lá. Eu digo, então tá, tudo bem. Bom, acabou a consulta. Eu fui fazer o pagamento, que apesar de ser uma doação espontânea, a doação espontânea já era num determinado valor, então não era tão espontânea assim. Fiz o pagamento e ainda saí de lá com quase R$1.500 em chá e argila, em 2009. Algum tempo depois, eu não sei precisar exatamente quanto tempo depois, a minha mãe foi para o hospital. E sim, ela estava com água no pulmão. E de lá ela não voltou. Então, o que eu quero trazer com essa história? Essa pessoa tinha uma mediunidade? Tinha. Qual era o erro dela? Cobrar por esse dom que Deus a deu de graça. Porque tinha muita dificuldade, inclusive, conseguir uma consulta com ela. Além do que, tinha muito dinheiro envolvido. Então, imaginem a quantidade de pessoas que não puderam ser privilegiadas com esse dom que Deus deu a ela, simplesmente porque não tinham como pagar. Imaginem a quantidade de pessoas que talvez não se curaram, porque ela alegava que era médium de cura, e inclusive eu ouvi alguns relatos a respeito disso. Então, pessoas que deixaram de se curar, que não puderam se beneficiar desse dom, porque ela entendeu que ela poderia cobrar por este trabalho. Ela estava fazendo da mediunidade uma profissão. Ocorria a comercialização da prática mediúnica. E nós não podemos esquecer que essa preocupação com o uso indevido da mediunidade, ele já é antigo. Segundo fontes bíblicas, Moisés já havia proibido a evocação de espírito, no intuito de evitar essa mediunidade comercializada. Está lá em Levítico, se não me falha a memória. E, tantos anos depois, em 2024, nós ainda vemos médiuns se utilizando desse dom que recebeu de forma gratuita para ser remunerado, porque se acham muito superiores a qualquer outra pessoa.
E até podem ser, não estou aqui para julgar isso. Estou apenas dizendo que este dom em específico, em que veio de graça, deveria estar trazendo benefícios à população, às pessoas ao redor. A mediunidade não é uma arte, não é um talento. Por isso eu não posso cobrar por ela. Por isso que eu não posso fazer isso como meio de trabalho. Ela é um dom vindo de graça, dado por Deus. Chico Xavier foi uma das maiores referências de médiuns que nós temos. Chico trabalhava durante o dia no ofício dele e só à noite, depois do trabalho, ele começava os trabalhos mediúnicos. Isso até a aposentadoria dele. E Chico foi tentado de todas as vezes, de todos os lados, para ceder, para receber agrados de pessoas próximas dele, que instigavam ele. Chico, olha a vida que a gente vive, vamos só melhorar um pouquinho. Pessoas que queriam pagar por aquele serviço. E eu confesso que assim, talvez em algum dado momento, esse oferecimento pelo trabalho dele nem era no intuito de comprar a mediunidade. Talvez fosse até no interesse de garantir uma qualidade de vida para aquela pessoa que cuidava de tanta gente. E aí, quando eu penso nisso, que o Chico sempre se negou a receber qualquer ajuda financeira, eu lembrei de uma frase que eu li há um tempo atrás. Ela está no livro dos Médiuns, no capítulo 20, e eu vou pedir licença para ler para vocês. A frase diz assim: todas as imperfeições morais são portas abertas ao acesso dos espíritos ruins. Porém, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é o que a criatura menos confessa a si. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, se não for essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis. Devemos também admitir muitas vezes que o orgulho é despertado nos médiuns pelas pessoas que o cercam. Então imagina Chico, uma pessoa simples, uma pessoa sem estudo, que do nada demonstra essa possibilidade, essa capacidade de contato com os espíritos, que demonstra essa capacidade de trazer informações desse mundo espiritual. Chico estava certo em se manter livre dessas tentações, em ficar longe dessas tentações, porque nós somos humanos, falíveis, e a nossa maior dificuldade, a nossa maior fraqueza é o orgulho. Chico foi o maior escritor da América Latina. Ele escreveu 426 livros, 426 publicações. E todas elas ele dizia: esses livros não são meus. Chico nunca cobrou por nenhum trabalho. E por quê? Porque Chico entendeu que a mediunidade com Jesus é usá-la gratuitamente. A mediunidade com Jesus é para o serviço do bem. A mediunidade com Jesus é com o esforço de desenvolver em si o amor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha. Se eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, significa que somos iguais. Se somos iguais, significa que temos que ter tratamentos iguais. Então, por que eu pude até aquela pessoa que tinha uma mediunidade e recebi instruções dos espíritos, porque pude pagar por aquele trabalho? E outros irmãos que talvez estivessem em maiores necessidades do que a minha mãe, não puderam pagar por aquele trabalho, não puderam ouvir um pouco da espiritualidade amiga, não puderam ser curados, porque não puderam pagar. Porque ela entendeu que aquela mediunidade era para ser usada para seu benefício, e tão somente isso. Kardec sempre nos lembra, quando ele está se referindo aos médiuns, ele sempre nos lembra o seguinte, que o melhor médium é aquele
que tem o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, com certeza, aquele médium que se utiliza do seu dom para se beneficiar financeiramente ou moralmente, né? Orgulho, vaidade, as pessoas estão atrás de mim, como eu sou o máximo. Esse dom não está sendo usado como um dom de fato, e sim como um privilégio para ele. E é claro que esse tipo de médium, provavelmente, com o passar do tempo, vai ficar à mercê de espíritos inferiores moralmente. Porque os espíritos superiores não vão querer dar continuidade em trabalhos com pessoas que estão se beneficiando apenas a si próprio. E sendo a mediunidade uma faculdade que depende da vontade dos espíritos, como dizia o Chico, o telefone toca só de lá para cá. Como é que fica aquele médium que está cobrando por esse trabalho e se o telefone não toca? Como é que ele faz? Porque se ele está ofertando um serviço, se ele está cobrando por aquele serviço, ele vai ter que entregar o serviço. E se a mediunidade falha por algum motivo, ele vai ter que inventar alguma coisa, porque ele está sendo pago por aquele trabalho. Lá naquele livro, o Livro dos Médiuns, no capítulo 28, tem uma frase final que fala exatamente sobre isso. E vou pedir licença para ler para vocês. Que a melhor garantia está na moralidade notória dos médiuns e na ausência de todas as causas de interesse material e de amor próprio, que poderiam estimular nele o exercício das faculdades medianímicas que possui. Porque essas mesmas causas, esse interesse material, esse amor próprio, também poderia animá-lo a simular mediunidade que não possui. Então, a mediunidade com Jesus é trabalhar no bem, pelo bem e para o bem de todos, sem exigir nada em troca. No máximo, ter a satisfação de ter auxiliado na evolução da humanidade. Porque não podemos esquecer que todo o mal que nós fazemos, somos responsáveis. Mas somos mais responsáveis ainda por aquele bem que deixamos de fazer. Essas criaturas com habilidades de mediunidade, elas têm um compromisso com a vida. E elas podem abraçar esse compromisso com amor, como fez Chico, como faz Divaldo, mas esse compromisso também pode ser uma dor, uma necessidade. Talvez a mediunidade venha para essa pessoa, para que essa pessoa venha se educar. Talvez o contato com pessoas que necessitem do auxílio desse médium faça com que ele desenvolva habilidades novas de compaixão, de caridade. Talvez o exercício da mediunidade sirva ao médium para que ele evolua espiritualmente. Mas isso só vai acontecer se ele não fugir à máxima de Jesus. Dai de graça o que de graça recebeste. Algumas vezes a mediunidade vem efetivamente como um dom, outras pode ser um pouquinho mais pesado. Às vezes pode vir como uma provação. Então, para terminar, já que todos somos médiuns, que nós possamos conhecer de fato a nossa mediunidade, desenvolvê-la, educá-la e direcioná-la para o bem, para que nós possamos ser carteiros de Jesus, como dizia Chico, espalhando então todos esses ensinamentos para as pessoas ao nosso redor. É isso que eu vim falar sobre a mediunidade gratuita. Espero ter contribuído um pouquinho para que a gente faça uma reflexão sobre a necessidade de ter um cuidado maior de qualquer tipo de mediunidade que nós temos, porque é um dom que Deus nos trouxe e precisamos usá-lo de maneira correta. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Adriana. Ainda conectados ao alto, a vibração de amor, de paz, a
tranquilidade, de serenidade, vibrando alegria, bom ânimo, convidando os nossos médios parceiros para a segunda etapa da nossa doutrinária da noite de hoje, que é a transmissão do passe.
agradecemos as bênçãos deste instante, os benefícios recebidos em nossos corpos físicos, mentais. Agradecemos a presença dos benfeitores amigos em nossos lares. E gostaríamos de reunir as nossas vibrações de paz, esperança e fé, direcionada para o grupo de atendimento às unidades prisionais, que possam estes irmãos se alegres do Senhor, continuar com seus corações valorosos, levando o teu evangelho de luz, de esperança e remissão aos apenados, aos presenciais, à equipe que lá trabalha, Senhor. Que as bênçãos do alto recaiam sobre todos estes irmãos neste instante. E te agradecemos, Senhor, mais uma vez por este momento, por essa casa, e que possamos ter uma abençoada semana. Assim seja. A gente se encontra direto.